Louvado seja Deus. O que significa crer com o coração? Capítulo 7, parte 1. Autor Kenneth Hagin. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versos 10. Quero que atente para as palavras, porque com o coração se crê. É com o coração que o homem crê. Marcos capítulo 11, versos 23, diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer em seu coração, que se fará o que diz, assim será com ele. Quero que considere os termos deste versículo, que falam em crer com o coração. Deste trecho, inferimos que é com o coração que o homem crê. Louvado seja Deus! O coração do homem é o seu espírito. Devemos entender que o coração do homem é o seu espírito. O homem é um espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Busquei durante anos uma explicação satisfatória sobre o que significa crer com o coração. A palavra coração, conforme empregada neste versículo, não se refere aos órgãos físicos que bombeiam sangue pelo nosso corpo e nos mantém com vida, pois, se assim fosse, os versículos informariam que podemos crer em Deus com os nossos corpos. Não. A palavra coração não se refere àquele órgão do corpo humano. Você não poderia crer com seu coração físico, assim como não poderia crer com suas mãos e dedos. Isso é claro. A palavra coração é utilizada para transmitir uma ideia. Considere como empregamos esta palavra hoje. Falamos do coração de uma árvore. O que queremos dizer com isso? O coração de uma árvore significa o seu centro, o seu próprio âmago. Falamos do coração de um assunto. O que isso quer dizer? O coração de um assunto refere-se à parte mais importante do assunto. O seu próprio centro, a parte principal deste, ao redor do qual gira todo o restante. E quando Deus fala do coração do homem, ele se refere à parte principal do homem, ao âmago do seu ser, que é o seu espírito. O homem é um espírito. Ele possui uma alma e habita em um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23, a palavra de Deus diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! O apóstolo Paulo disse: e o vosso espírito, alma e corpo. Observe que Paulo citou primeiramente o coração do homem, que é o seu espírito. Em muitos trechos na Bíblia, as palavras coração e espírito podem ser substituídas uma pela outra. Sabemos que o homem é um espírito porque ele está na mesma categoria de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, está em Gênesis capítulo 1, versos 26. E Jesus disse: Deus é Espírito. João capítulo 4, versos 24. Não é o seu homem físico, que é a imagem de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus não é homem. Louvado seja Deus. Está em Número capítulo 23, verso 19. Lembre-se que há um homem interior e um homem exterior. Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, que somente conseguia pensar em coisas naturais, perguntou então a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja como Jesus lhe respondeu. João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é uma recriação do espírito humano. Observe o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versos 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Considere também o que Jesus disse à mulher junto à fonte de Samaria. João capítulo 4, versos 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. O termo em espírito, no trecho adorem a Deus, em espírito e em verdade, refere-se ao espírito humano e não ao Espírito Santo. Não podemos contatar a Deus com o nosso corpo, nem com a nossa mente, ou seja, a nossa alma. Somente podemos entrar em contato com Ele através do nosso espírito, portanto, devemos adorá-lo pelo nosso espírito ou coração. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. A palavra do Senhor nos diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. As palavras coração e espírito são usadas neste trecho com palavras com o mesmo significado que está em Romanos capítulo 2, versos 29. Circuncisão, a que é do coração, no espírito. Ele se refere ao espírito humano. Seu coração, de acordo com este trecho, é o espírito. Vejamos agora, 1 Coríntios capítulo 14, versos 14. Porque, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Observe neste versículo que a Bíblia faz diferenciação entre o espírito e a mente do homem. Seu espírito não é sua mente, e sua mente não é seu espírito. Qualquer um que fala em línguas deve sabê-lo, porque não falamos em línguas por meio da mente. Sabemos de onde procedem as línguas? Do âmago do nosso ser, do Espírito Santo em nosso espírito. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versos 15, lemos: que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o espírito do homem é algo distinto e separado de sua própria mente. O homem interior versus o homem exterior. Vejamos outros trechos das Escrituras. Quero simplesmente deixá-lo ciente de fato que você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Entenda isso. Hebreus capítulo 12, versos 18 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Louvado seja Deus. Mas tendes chegado ao monte Sião
e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igrejas dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, a palavra do Senhor nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A Bíblia diferencia o homem interior do homem exterior. O homem exterior é o corpo, enquanto o homem interior é o espírito. O homem interior não é a alma. O homem interior ou espírito possui uma alma, mas não é uma alma. 1 Coríntios capítulo 9, versos 27, a palavra do Senhor nos diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham eu mesmo a ser desqualificado. O homem interior, o espírito, é o homem verdadeiro. Note que Paulo disse: esmurro o meu corpo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Quero que perceba algo. Se o corpo fosse o verdadeiro homem, Paulo diria: eu me esmurro e me reduzo à escravidão. No entanto, Paulo se refere ao seu corpo como a um objeto. Lemos: esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 27. Eu refere-se ao homem interior que nasceu de novo. Paulo diz: eu faço algo com o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. O homem exterior que vemos não é o verdadeiro homem, é apenas a casa que ele mora. Louvado seja Deus. Apresente seu corpo, renove sua mente. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há algo nesses versículos que me deixou surpreendido quando entendi. Pregara por mais de 20 anos, até que pudesse perceber algo nesse texto que me deixou pasmado. Paulo escreveu esta carta para os cristãos de Roma. Ele não a escreveu para os cristãos, os não crentes. Pois disse no capítulo 1 de Romano: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Romanos capítulo 1, verso 7. Ele a escreveu para homens e mulheres que nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo. E mesmo assim diz que os cristãos necessitam fazer algo com os seus próprios corpos e mentes. Foi terrível, fiquei chocado ao entender que lá haviam pessoas salvas e cheias do Espírito Santo, cujos corpos e mentes não tinham sido afetados por essa experiência. Pois o novo nascimento não é a recriação do corpo ou da mente, e sim do espírito humano. E o enchimento com o Espírito Santo não é uma experiência física ou mental, mas sim uma experiência espiritual. Pelo fato de seu corpo não ter sido recriado quando você nasceu de novo, você terá que fazer algo com ele. Terá que apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo.
E terá que fazer algo com a sua mente, terá que renová-la com a palavra de Deus. É algo que você deve fazer e não Deus. Deus lhe dá a vida eterna, Deus lhe oferece o Espírito Santo, mas ele não faz nada com o seu corpo. Se qualquer coisa precisa ser feita com o seu corpo, cabe a você fazê-lo. Lembre-se disso. Alguém diria, não posso. Enquanto você se rebelar contra Deus e sua palavra, evidentemente não será capaz de fazer nada. Mas a Bíblia diz que você deve apresentar seu corpo a Deus. Romanos capítulo 12, versos 1. Isso significa que você pode fazê-lo. Na realidade, ninguém mais poderia fazê-lo por você. Você deve apresentar seu próprio corpo a Deus. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versos 2. Nossas mentes devem ser renovadas pela palavra de Deus. Esta renovação vem pela leitura e meditação na palavra de Deus. Além disso, Deus também colocou mestres na igreja para ensinarem a verdade às pessoas e ajudá-las a renovarem suas mentes. Posso dizer-lhe que sua mente está sendo renovada por meio dessas lições. Você tomou consciência do fato de que você é um espírito, que possui uma alma e que habita em um corpo. Correto? Você tomou nota disso. Louvado seja Deus. O homem é um ser espiritual. O espírito do homem é o seu coração. Sabemos que o homem é um espírito. Sabemos que, como um ser espiritual, o homem está na mesma categoria de Deus. É assim, pois ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está em Gênesis capítulo 1, versos 26. João capítulo 4, versos 24. O homem não é um animal. Algumas pessoas gostariam que crescêssemos que o homem é apenas um animal. Se fosse verdade, não seria um crime matar um homem e comer sua carne, assim como não é um crime matar uma vaca e comê-la. O homem possui um corpo físico, no qual agora habita, mas não é um animal. Ele é muito mais do que mente e corpo. O homem é um espírito. Ele possui uma alma e ele habita em um corpo. Isto diferencia dos animais. Algumas seitas ensinam que no livro de Gênesis, na língua hebraica original, a palavra de Deus fala a respeito das almas dos animais. E concluem que se os animais têm almas assim como as nossas, quando alguém morre, fica morto como um cachorro morto. É verdade que os animais têm almas, mas eles não são espíritos. Não temos definido corretamente nos círculos cristãos as palavras espírito, alma e corpo. Não há nada nos animais que os assemelha a Deus. Mas Deus tomou algo de si mesmo, seu espírito, e colocou dentro do homem. Deus fez o corpo do homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas. Está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Isso não quer dizer que Deus é um homem que respira para sobreviver. A palavra traduzida por fôlego neste trecho no hebraico é ruach, e significa sopro, vento ou espírito. E é traduzida por Espírito Santo muitas vezes no Antigo Testamento desta forma. Deus é espírito e assim ele tomou algo de si, do espírito, e colocou-o no homem. No momento em que ele assim o fez, o homem se tornou alma vivente, ele passou a ter autossuficiência, autoconsciência. Louvado seja Deus. Os animais têm alma porque a alma é composta por intelecto, vontade e emoções.
Os animais têm certos atributos intelectuais, emocionais e volitivos. No entanto, tais atributos são baseados em sua parte física e assim, quando morrem, fisicamente deixam de existir. Mas as nossas almas, nossos atributos emocionais, intelectuais e volitivos não estão baseados no âmbito físico, mas no espiritual. Pois quando o corpo está morto, esses atributos permanecem. Lázaro e o homem rico. O espírito e a alma do homem após sua morte. Vejamos uma passagem de Lucas 16, a qual nos traz algo maravilhoso. Nos traz algum entendimento ao apresentar o homem como um ser espiritual. Este trecho mostra o espírito humano e a alma separados do corpo após a morte física. Lucas capítulo 16, versos 19 a 22 nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linhos finíssimos e que todos os dias se regava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu por morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O mendigo morreu e os anjos, que são espíritos ministradores, o levaram, isto é, seu espírito para o seio de Abraão. Seu espírito era o seu eu verdadeiro. Lucas capítulo 16, versos 23 e 26. No inferno, estando em tormentos, o homem rico, claro, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Louvado seja Deus. No versículo 22 lemos: Morreu também o rico e foi sepultado. O corpo do homem rico foi sepultado, mas a Bíblia diz que ele levantou os olhos. Embora o corpo de Abraão já estivesse no túmulo há séculos, a Bíblia diz que o homem rico viu a Abraão. Lucas capítulo 16, versos 23. O homem rico também reconheceu o mendigo Lázaro. Portanto, podemos concluir que, na dimensão espiritual, a aparência do homem é bastante semelhante à sua aparência em vida. Em outras palavras, as pessoas podem ser reconhecidas em espírito, você pode saber quem são elas. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 16, versos 24 e 25, diz assim: Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O homem é um espírito, ele possui uma alma, e aqui na terra ele habita em um corpo. No céu a alma do homem permanece intacta.
Ele pode se lembrar das coisas, ele ainda tem emoções. A alma é composta de intelecto, vontade e emoções. Porque lemos em Lucas 16, 27 e 28 que o homem rico ficou preocupado com os seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra e queria avisá-los. A casa de Deus, os nossos corpos. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1, diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, o corpo do homem, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando o nosso corpo é posto num túmulo, ainda temos uma casa de Deus, o nosso espírito, não feito por mãos, e viveremos eternamente nos céus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 1. Observe o que Paulo diz nos versículos 6 a 8. 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quem se ausentará do corpo? Nós, o nosso verdadeiro eu. O espírito humano dos cristãos irá se ausentar do corpo algum dia, para estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia fala do homem interior como sendo o nosso verdadeiro eu. Todos estes trechos provam esta afirmação. Sabemos que Deus é Espírito, sabemos que Jesus, o Deus manifesto em carne, vivendo num corpo de homem, sabemos que Jesus tomou um corpo físico. E quando assim o fez, não era menos Deus do que antes de ter um corpo físico. Também sabemos que quando o homem deixa o corpo físico em sua morte, não se torna menos homem do que quando tinha um corpo físico. Isto concorda com o trecho que se refere ao homem rico Lázaro, em Lucas 16. Fui ao inferno. Nada sei sobre você, mas quanto a mim, sempre me interessei pela dimensão espiritual, pois morri e fui ao inferno quando era um adolescente no leito de enfermidade. Já preguei sobre esse assunto muitas vezes, dando o meu testemunho. Isso aconteceu em 22 de abril de 1973, às 19 horas e 30 minutos de sábado, na rua College, número 405, na cidade do Texas. Quando o velho relógio do meu avô, lá em cima da lareira, soou 19h30, meu coração parou de bater e senti a circulação parar, desde as pontas dos meus pés até o meu coração. Então, tive a sensação de pular para fora do meu corpo. Sabia que estava fora do meu corpo, mas era o mesmo de sempre. Comecei a descer como se fosse em direção ao fundo de um poço. Olhei para cima e podia ver as luzes da terra acima de mim. Quanto mais descia, mais escuro ficava, até que finalmente a escuridão me envolveu completamente. Havia trevas mais profundas do que qualquer noite que um homem já presenciou em sua vida. As trevas pareciam tão densas que daria para imaginar que seria possível cortá-las com uma faca, como se fosse uma massa sólida. E quanto mais descia, mais quente e sufocante aquele lugar ficava. Minha mente era a mesma, pensava em minha vida, e todo o meu passado surgiu diante de mim na minha mente. Enquanto descia, podia ver reflexos de luz movimentando-se na parede de trevas. Vi lá longe, na minha frente,
chamas alaranjadas gigantes, com cristais composta por chamas brancas mais quentes. Cheguei ao portão, à entrada, aos portais do próprio inferno. Algum tipo de criatura veio me encontrar quando toquei no fundo do poço. Embora soubesse que aquela criatura estava do meu lado, não olhei para ela, pois minha atenção e olhar estava fixado na entrada do inferno. Pretendia lutar e resistir se pudesse para não chegar àquele terrível lugar. Assim fiz uma pausa momentânea, mas sem chegar a parar totalmente. Quando fiz assim, a criatura agarrou meu braço. Durante todo esse tempo, meu corpo físico jazia na cama do quarto da minha casa no Texas. Há um corpo espiritual que tem braços, perna, olhos e ouvidos. Todos os membros que um corpo físico possui. Este é o motivo pelo qual o homem rico disse: estou atormentado nessa chama. Lucas capítulo 16, versos 24. O homem rico possuía todas as suas faculdades. Ele viu a Lázaro com os seus olhos e o reconheceu. De fato, quando estava no inferno, não notei nenhuma diferença entre o meu homem físico e o meu homem espiritual, exceto no fato de que não podia compactar a dimensão física, pois não estava mais vivendo na dimensão física e sim na dimensão espiritual. Paulo expressou tal fato em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo disse que fora arrebatado ao paraíso e que ouvira palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. 2 Coríntios capítulo 12, versos 4. Muitos estudiosos da Bíblia concordam que Paulo estava falando a respeito de sua própria experiência. Paulo diz: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei o que Paulo estava dizendo, porque em minha experiência pessoal, a princípio eu também não notava nenhuma diferença. Quando aquela criatura me pegou pelo braço para me levar para dentro do inferno, bem acima das trevas e da escuridão da terra e dos céus, uma voz bradou. Voz oriunda da sala do trono de Deus. Louvado seja Deus. Não sei o que a voz disse, porque não era inglês, era uma língua estranha para mim, mas era a voz de Deus. Quando ele falou aquelas palavras, creio que falou de 6 a 9 palavras. Toda aquela região estremeceu, tal como uma folha diante do vento. Então a criatura soltou a mão do meu braço. Havia um poder invisível, como de sucção, uma força incrível me puxando pelas costas, que começou a me erguer para fora daquele lugar. Aquele poder invisível começou a me puxar de volta para a terra. Eu flutuei para longe da entrada do inferno até ficar em pé nas sombras. Então, como uma sucção, eu flutuei para cima, indo de cabeça primeiro através da escuridão. Antes de chegar em cima, eu já podia enxergar a luz. Havia descido num buraco, parecia como quando se desce ao fundo de um poço e pode-se ver a luz lá em cima. Eu fui parar no terraço da casa da minha avó. Nós morávamos numa daquelas casas antigas com um terraço ao redor de toda a casa. Eu subi no lado sul da casa, eu podia ver a balança da vovó lá. Eu podia ver os cedros gigantescos do jardim. Fiquei em pé lá no terraço só por um segundo.
Depois atravessei a parede, não a porta, e nem entrei pela janela, mas atravessei a parede e parecia pular para dentro do meu corpo, assim como um homem coloca o pé suavemente dentro de uma bota ao se levantar de manhã. Percebi que tão logo entrei de novo no meu corpo, pude compactar a dimensão física novamente. E disse à minha avó que estava ao meu lado: vovó, estou morrendo. Ela respondeu: filho, eu pensei que você estivesse morto. Não sabia se você ia voltar. Disse: estou indo de novo e não haverá a próxima vez. E a mesma experiência de descer ao inferno aconteceu 3 vezes. Cada uma das vezes eu voltava. Louvado seja Deus. Quando meu espírito deixava meu corpo e descia para as regiões inferiores do inferno, a mesma voz falava e me trazia de volta para a terra. Era a voz de Deus. Aleluias. Quando descia pela 3ª vez, lá no meio da escuridão, eu gritei: Deus, eu pertenço à igreja, eu fui batizado nas águas, você sabe, eu estava dizendo a ele, eu não devia estar indo nessa direção, estou indo na direção errada, papai. Esperei uma resposta, mas ela não veio. Somente o eco da minha própria voz através da escuridão. E pela 2ª vez eu gritei ainda mais alto: Deus, eu pertenço à igreja, fui batizado nas águas. Esperei uma resposta, mas não veio resposta alguma. É preciso mais do que ser membro de uma igreja para evitar o inferno e ir para o céu. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Certamente creio na importância em se congregar numa igreja local, mas não é a comunhão numa igreja local que salva uma pessoa, é o novo nascimento. Louvado seja Deus. À medida que eu subi através da escuridão, depois de ter gritado pela 3ª vez, comecei a orar. O meu espírito que reside dentro deste corpo físico é um ser eterno, um homem espiritual. Então comecei a orar: ó Deus, eu tenho a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que me perdoes e me laves de todo pecado e me purifiques de toda injustiça. Louvado seja Deus. Subi ao lado da cama. A diferença entre as 3 experiências foi que na primeira vez surgi no terraço, na 2ª vez ao pé da cama, e na 3ª vez apareci ao lado direito da cama e pulei para dentro do meu corpo. Quando entrei no meu corpo, a minha voz física continuou com a minha oração bem no meio da sentença. Eu estava antes orando no espírito e ao entrar no corpo, a minha voz física pegou a minha oração e continuou com ela. Orava tão alto que os meus vizinhos poderiam me ouvir. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador e eu confessei como meu Senhor. Me senti tão bem que foi como se um fardo pesado tivesse sido retirado das minhas costas. Para um relato detalhado dessa experiência, leia o livro Eu Creio em Visões. Olhei no relógio e vi que era 7h40. Foi nesse instante que nasci de novo pela misericórdia de Deus. Lá para o céu. 4 meses mais tarde, em 16 de agosto de 1973, sabia que estava morrendo de novo. Eu disse para o meu irmão mais novo: Pati, corre e chame mamãe rápido. Estou morrendo, eu quero dizer adeus para ela. E ele saiu tão rápido do quarto quanto um foguete. Assim que mamãe entrou no quarto, tive a mesma sensação que tivera antes de sair do meu corpo nas vezes anteriores, exceto pelo fato de ser salvo. Então, depois quando deixei o meu corpo, comecei a subir. Desta vez não comecei a descer, comecei a subir. Nossa casa do tipo antigo tinha um telhado alto e quando cheguei
até lá, cerca de 5 metros acima de minha cama. Minha subida cessou e parecia que estava em pé ali. Estava plenamente consciente, sabia de tudo o que estava acontecendo. Olhando para trás, vi lá no quarto meu corpo deitado na cama e minha mãe encurvada sobre ele, segurando a minha mão. Posteriormente, minha mãe me contou que eu tinha apertado a mão dela. Como numa confusão mental, eu havia apertado com toda a vontade a mão dela, mas tendo deixado, o meu corpo não podia falar com minha mãe para me despedir dela. Então olhei para cima e ouvi uma voz. Não vi ninguém, mas sabia que era uma voz masculina. Não sei se era Jesus ou se era um anjo, mas sei que se tratava de um emissário do céu. Desta vez, a voz não falou numa língua estranha, mas falou em inglês. A voz disse: volte, volte. Você não pode vir para cá ainda, pois sua carreira na terra ainda não foi completada. Quando foram faladas aquelas palavras, comecei a descer e voltei para o meu corpo. E de volta ao meu corpo falei: mamãe, não vou morrer agora. Ela pensou que eu não iria morrer naquele instante, mas minha intenção era explicar que não iria morrer de modo algum naqueles tempos. Queria dizer que viveria uma vida inteira para realizar a obra e a vontade de meu Deus. Mesmo assim, permaneci durante 12 meses inteiros na cama antes de receber minha cura. Isto porque, embora fosse da vontade de Deus que eu vivesse, Ele não poderia fazer uma exceção ao meu favor. Em outras palavras, tive que receber minha cura pela fé, como qualquer outra pessoa teria de receber. E assim levou-me 12 meses até que conseguisse entender a palavra de Deus no que se referia à cura. Depois dessa experiência, fiquei ainda acamado por muitos meses, esperando que Deus me curasse, mas Ele não o fez. E se você está esperando que Deus o cure, Ele não o fará.